Iniciar lendo para vocês um texto muito conhecido de todos vocês, texto de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Muitos já devem saber até decor esse texto, né? Efésios, capítulo 6, versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você parar para analisar esse texto, você vai observar que Paulo está dando uma ênfase aqui. Revesti-vos de toda a armadura. Não apenas de parte dela, mas de toda ela. Somente se você tiver toda essa armadura, você vai ter o poder de oferecer resistência. Sempre eu procuro pontuar aqui. A igreja, ela não tem o poder de fazer com que o inferno deixe de existir. Seria simplista, né? Fazer uma campanha de jejum e oração, explosão do inferno. Vou acabar com essa história do inferno, cansei do inferno, né? A igreja tem o poder de oferecer resistência. E é quando você usa de toda essa armadura, você vai conseguir oferecer essa resistência contra as astutas ciladas do diabo. Vai resistir e vai vencer as astutas ciladas do diabo. Veja que Paulo traz uma ênfase. A astuta cilada. Cilada bem elaborada. Não é uma armadilha tola, né? Não é aquela coisa que você olha, pô, tô vendo a armadilha aqui. Sabe aquele buraco que você faz assim, enche com os gravetos, você vê um monte de buraco ali? Você está vendo que aquilo ali é uma armadilha tosca. Satanás não faz isso. É uma astuta cilada, uma cilada bem elaborada, inteligente. Temos que sempre lembrar que Satanás enganou até mesmo os anjos. Então nós estamos lidando com um adversário extremamente inteligente. E uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, de ensinar para vocês, princípios práticos, né? De você combater o bom combate e de ser de fato mais do que vencedor. Princípios que têm funcionado na minha vida, né? Fale e reitero, né? O que eu estou passando para vocês não é uma mera teoria, não é uma coisa que eu acho, que olha, talvez funcione. Eu posso te afirmar, funciona, dá certo, porque tem dado certo na minha vida. E é claro que você não pode fazer uma experiência pessoal doutrina. No entanto, essa experiência que Deus tem me dado, elas têm esteio na palavra, né? Uma vez que você obedece, observa princípios da palavra e pratica esses princípios, isso vai remeter para a sua vida a vitória. A vitória. E essa vitória, ela vai trazer o que? Para você uma coroa de vitória. Houve um dado momento que Davi recebeu a sua coroa. Ele recebeu uma unção do profeta Samuel, o profeta unge, orou por ele. Não foi algo imediato, né? Ele não tirou a mão e já tinha uma coroa ali. Não foi imediato. Houve um período para amadurecer, né, aquela unção. Davi tinha que estar preparado para receber aquela coroa. Todos nós temos a nossa coroa, temos as nossas promessas, temos as nossas Canaãs espirituais, profissionais, sentimentais. Deus tem promessas para a sua vida e promessas para nós. Deus tem uma coroa para nós. No entanto, essa coroa, assim como a coroa de Cristo, tem espinhos, né? Os espinhos da coroa, né? Se fosse dar um título, daria esse título aí, eu vou colocar esse título lá no YouTube, né? Os espinhos da coroa. Então, muitas vezes a gente quer ter a vitória, mas a gente não quer lutar. A gente quer pular essa etapa. Mas tem que lutar para ter vitória, né? A gente quer pular essa etapa. A gente quer buscar conquistar autoridade sem buscar santidade. Não vai ter autoridade se você não buscar a santidade primeiro. Então nós temos que observar princípios. E esses princípios que eu quero ensinar para vocês. Isso está muito forte no meu coração. Poderia falar de muitos temas, mas eu quero passar um princípio de vida para a sua vida. Para que através desses princípios você colha na sua vida, como eu tenho colhido na minha, uma vida de abundância. O que não quer dizer necessariamente que você vai ser rico, mas quer dizer que o Senhor é teu pastor e nada de importante vai te faltar. É isso. Isso é uma vida em abundância. Você não está isento, como nós falamos há pouco, não está isento de passar pela angústia, de passar pelas tempestades. Mas essa vida em abundância vai te dar força para atravessar essa tempestade, né? Como o Lázaro Júnior colocou no livro dele, se o mar não se abrir, você passa por cima dele, né? Então você tem essa convicção, né, através do conhecimento da palavra. Esses dias eu vi nas redes sociais uma frase do Paul Washer, eu achei muito interessante, postei até no nosso Face, e ele diz algo mais ou menos assim: experimenta dar para o seu chefe aquilo que você dá para Deus, e você vê quanto tempo você dura no emprego. Experimenta dar para a sua família aquilo que você está habituado a dar a Deus, e você vai ver quanto tempo você vai ter família. Experimenta dar aos seus amigos aquilo que cotidianamente você entrega para Deus,
e você vai ver que você vai sobrar algum amigo à sua volta. Para Deus, a gente tem esse costume de fazer as coisas mais ou menos. Se sobrar tempo, eu vou na igreja. Se der, eu jejuo. Se eu não estiver com tanta fome, olha, se de repente eu tiver afim, eu vou orar. E as pessoas querem resultados sem pagar o preço. Tem aquele ditado famoso, né? Você quer ter o que os outros não têm, faça o que os outros não fazem. Então você ora enquanto muita gente está dormindo. Você vai estudar enquanto muita gente está na balada. Você vai no culto, vai na igreja, vai buscar receber a palavra, enquanto muita gente, choveu, hoje eu não vou. Hoje está frio, também não vou. Está muito quente, né, para sair de casa? Está quente, ficar me abanando aqui, tomar um sorvete. Então a gente começa a querer pegar atalhos. Esses atalhos não vão te levar à sala do trono. Não tem atalho, só tem um caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho, é um caminho. Não tem vários caminhos, né? Tem um só caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é Jesus. Mas Jesus, ele disse: quer seguir quer me seguir? Quer que eu te mostre o caminho? Me segue. Mas olha, toma a cruz junto com você. E uma coisa que eu quero ensinar para vocês, que para que você tenha resultado prático na sua vida, você vai ter que pagar um preço. Eu tenho um amigo meu, Ramires Pala. Esse rapaz, ele foi 11 vezes campeão brasileiro de trampolim, né? Quando eu escutei pela primeira vez o trampolim, eu pensei que era trampolim de piscina, mas não é. É uma grande cama elástica, ele salta e faz algumas manobras ali. Esse rapaz, ele treina 7 horas por dia, 6 dias por semana, para apresentar uma série olímpica de 45 segundos. Vocês têm ideia do que é isso? 7 horas por dia, né? 6 vezes por semana, para conseguir fazer uma apresentação de 45 segundos. Mas ele sabe que se ele não estiver bem preparado, ele não consegue, né? A gente costuma falar, esses dias eu vi também na revista Veja, está anunciando em São Paulo vai acabar sediando uma peça de teatro, o Rei Leão, é um sucesso da Broadway, né? E são compostos um elenco de mais de 50 atores, atrizes ali. E uma coisa que me chamou a atenção é do treinamento espartano que eles estão tendo para produzir resultado, né? Eu vi ali, ninguém pode chegar atrasado. Chegar atrasado corta o seu salário, desconta. Se chegar atrasado frequentemente, você está expulso da trupe, né? E as pessoas estão fazendo com uma grande dedicação aquilo, uma grande dedicação, se empenha. A vida daquele pessoal virou agora peça, mas para ter resultado, para ser algo que vai trazer brilho nos olhos das crianças, que vai de repente mexer com a plateia, aquilo tem que ter um empenho. Sem empenho não funciona. E me chamou a atenção ainda eles usarem a terminologia, uma disciplina espartana. O soldado espartano, ele começava a treinar, o seu treinamento militar começava aos 7 anos de idade, só findava aos 21. Então a gente quer combater o bom combate, mas não quer pagar o preço do treinamento. A gente quer pular essa etapa, né? Todo mundo quer ser guerreiro, mas não quer passar pelo treinamento do exército. Eu não servi exército, costumo às vezes citar isso também, né? Mas amigos meus que serviam falam: Daniel, o inferno tem cor, e é verde, né? E é um ano só aqui, né? Israel são 3 anos de treinamento, Esparta dos 7 aos 21. Nós temos que passar por esse treinamento. E uma grande preocupação, a gente vai para o combate, você vai para a guerra, né? Você vai estar enfrentando principados, potestades, vai estar enfrentando as dificuldades do seu dia a dia. A preocupação do soldado, ela também consiste não apenas no ataque. A gente está sempre pensando em atacar, e vamos atacar as fortalezas do inferno, e vamos orar, e vamos resistir, mas nós temos que lembrar que você precisa de um sistema de defesa. O principal sistema de defesa das cidades antigas eram os seus muros e as suas portas. Hoje muitas vidas, muitas pessoas estão como um dia esteve Jerusalém, suas portas queimadas a fogo, muros caídos por terra. Sem um sistema de defesa adequado, você perece no campo. Jesus, ele nos orienta a sermos prudentes como as serpentes, né? Seja prudente, não seja tolo. Ou seja, você vai para a guerra, toda a armadura. Isso inclui o escudo. O soldado não vai para a guerra sem escudo. Ele tem que ter um sistema de defesa. Tem que ter uma indumentária que vai protegê-lo. E essa tem sido uma preocupação minha durante muito tempo. Quando eu era criança, estava lá com 10 anos de idade, a idade que tem meu filho hoje, eu já tinha uma preocupação em aprender como que eu vou me defender. Porque meu pai, quem conhece um pouco do testemunho, meu pai ele trabalhava no mapping, né? Trabalhou 18 anos no mapping, acabou sendo mandado embora, então nosso poder aquisitivo, que já não era muito grande, que ele gastava tudo em bebida alcoólica, acabou diminuindo mais ainda. E aí acabei frequentando, passando a estudar numa escola muito simples, né? Uma escola que tinha muita briga, muita confusão, muita marginalidade, né? Então aquela escola é complicada. E desde pequeno eu tinha uma preocupação: eu preciso me defender desse pessoal. Como é que eu vou fazer para me defender deles, né? Eu precisava me defender. E eu com essa preocupação de me defender, então eu falei com os meus pais: olha, me matricula aí
numa academia, só aprender a dar pancada. Me matricularam inicialmente no judô. Eu achei chato, falei, poxa, vou ter que agarrar a pessoa, tá? Ficar rolando lá, né? Não senti paz naquilo. Né? Aquilo não testificou no meu coração. Respeito o esporte, mas para mim não gostei. Né? E aí eu via na televisão, eu gostava muito daquela época, o canal na Record, né? O canal 7 passava a sessão faixa preta, às terças-feiras. Eu assistia a sessão faixa preta. Então tinha lá os filmes do Bruce Lee, que nem todos eram Bruce Lee. Tinha um cara que chamava Bruce Liang, né? Então aí ele usava o nome com o Bruce Lee, mas não era Bruce Lee. O nome era Bruce Lee, mas não era o Bruce Lee que a gente ouviu falar, né? Era uma outra pessoa que imitava ele ali. E era ruim para danar. Né? Mas mesmo assim eu gostava de ver aquilo ali. Assistia o David Carradine, aquele lá do Kung Fu, da série. Né? Então era vidrado naquilo. E eu vi, olha só, aquela pessoa franzina consegue sobrepujar pessoas maiores, né? Então é claro que o filme superdimensiona as coisas. Um cara bate em todo mundo, né? Mas a arte marcial, ela tem essa característica. O conhecimento da técnica marcial te capacita a sobrepujar a força através de uma técnica específica que você vai aprender. Eu queria aprender aquilo e entrei na academia. Entrei na academia para aprender, eu descobri logo nas primeiras semanas, se eu não tivesse disciplina, se não tivesse determinação, se não tivesse garra, vontade, eu nunca ia crescer. Né? O meu mestre inicial, ele já falava isso para mim. Você quer crescer? Né? Você tem que ter disciplina, tem que ter perseverança, tem que ter paciência, tem que ter determinação. Não é porque você tomou uma pancada que para, não. Não é porque você caiu que você para. Caiu, levanta. Tomou uma pancada, continua ali que você vai aprender. Uma vez eu escutei uma frase de um ciclista. Ele fazia aquele triatlon, né? E ele falou para mim uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, olha, às vezes na corrida dá aquelas cãibras, né? Você sente dor. Se você parar, a dor vai ficar para sempre. Mas se você continua, essa dor passa. Ela passa. Ela vai ser uma dor momentânea, mas se você parar, essa dor fica para sempre, né? Então você não pode desistir no meio do caminho, não pode desistir no meio da jornada. Você quer aprender a nadar? Vai engolir água. Não tem como outra maneira. Você vai engolir água. Quer aprender a andar de bicicleta? Vai tomar os ralão. Vai ralar. Eu lembro de uma vez eu estava aprendendo a andar de bicicleta, não consegui fazer a curva, entrei em cima de uma roseira. Foi terrível aquilo ali. A minha avó ficou com pinça ali, aquela coisa parecia com o desenho do Pica-Pau, né? Todo cheio de espinho ali, né? Então você tem que... Mas eu não desisti, eu continuava insistindo para aprender. Então para aprender é assim, né? E quando você vai combater o bom combate da fé, quando você vai começar a manejar as armas espirituais, é a mesma coisa. Você apanha no começo, apanhei muito, meus animais morreram, fomos ameaçados, tanta coisa aconteceu, né? Então eu quero ensinar para vocês esses princípios que funcionam. E na arte marcial começou a funcionar para mim. Eu comecei a observar que quanto mais eu treinava, melhor eu poderia ficar. Quanto mais tempo eu me dedicasse ao treino, melhor seria o resultado dele, né? Então eu ficava o dia inteiro na academia, fazia todas as aulas que tinha, me deram bolsa, aí fiquei todo feliz da vida. Então aquilo ali me dava aquela sensação, puxa, agora eu sei me defender. Era a sensação que eu tinha essa necessidade de aprender a me defender. Quando eu entro no satanismo, quando eu acabei sendo envolvido ali por aquele manto de engano, mais uma vez eu tinha aquela necessidade de aprender a me defender. Ah, mas eles não são unidos? São unidos. Mas sabe que você está lidando com um ser humano e tem a vaidade humana, sabe? Sempre tem alguém que vai ter inveja de você, sempre tem alguém, né, que vai te olhar com outros olhos. Ah, mas esse aqui entrou agora, já vai ser todo pimpão aí, né? Então, claro, o pessoal mandava feitiço para cima, queria acabar com a sua raça, né? Eu entrava ali, era o protegido e tal, né, de um sumo sacerdote. Então aquilo ali, é claro que suscitou, né, muitas pessoas lançaram feitiço em cima de mim, né, e falavam para mim, se você não tiver disciplina, se você não tiver zelo, se você não tiver determinação, se você não fizer as coisas direito, olha, eles vão acabar com você. Aqueles demônios vão acabar com você. E eu sabia o que eles poderiam fazer, né? Poderiam fazer um grande estrago. Então eu comecei a me dedicar mais. Evidente que essas seitas, elas procuram ser bem unidas, né? Então você não vai encontrar, por exemplo, um maçom falando mal de outro maçom. Não tem isso. Não tem divisão na maçonaria, né? Não tá querendo competir com o outro. Ah, eu sou mais maçom que você, porque eu sou o maçom apóstolo. Ah, eu sou o maçom querubim, né? Eu sou o patriarca dos maçons. Não tem essa ambição, né? Não tem isso. É linear ali, né? Mesma coisa os muçulmanos, o islamismo, mesma coisa, linear, né? Eles não têm uma entidade majoritária como a Igreja Católica tem o Papa, né? No islamismo não tem isso, né? Todos eles ali, nivelados ali. A gente vai observar no espiritismo, não tem a ala espírita mais poderosa, essas são lineares, um não fala mal do outro. E no satanismo também existe essa unidade, mas como se lida com o ser humano também tem a inveja, tem a ganância, tem a cobiça. Isso está alojado no coração do ser humano. Então lá no satanismo tinha que aprender. E eu comecei a observar que os rituais não podiam ter erro.
O ritual, ele vem de rigoroso, não pode ter erro, tinha que fazer a coisa direitinho. Ninguém chegava atrasado. Se chegasse atrasado numa reunião satânica, eu não sei nem o que poderia acontecer com aquela pessoa, capaz que ela nunca mais aparecesse, né? Que fulano veio, não veio, chegou atrasado, já era, tá lá no inferno, que mandou atrasar, sentença máxima ali, né? Então, as pessoas não brincavam, né? Não, chegar atrasado, não importa, chover, não importa, pode estar caindo o mundo, o pessoal chega, mas vai de barco, mas chega. Ninguém chega atrasado, ninguém conversa durante a cerimônia, né? No final ninguém vai embora sem antes arrumar o altar, tem que limpar tudo, que suja, né? Você limpar tudo ali, organizar as coisas para depois ir embora. Então eles tinham uma reverência, claro, pautada pelo medo. Era uma disciplina imposta pelo medo. Agora imagina a situação, claro, eu vou descrever aqui um pouco de maneira estereotipada, tá? Então imagina que você está numa seita lá, está numa reunião satânica, e você vê toda aquela coisa que já está no arquétipo do inconsciente coletivo, né? Pentagrama, fumaça, incenso, velas, tochas, aqui pessoas entoando cânticos estranhos, místicos, atabaques, tambores, fumaça, todo aquele clima. E de repente, no meio daquela sessão lá, daquele ritual, você escuta a risadinha de um pica-pau. Né? O celular de alguém tocando, né? Impensável. Se isso acontecesse, naquela época não tinha celular, mas se isso acontecesse, eu acho que a pessoa ia ficar sem o celular, talvez sem a vida até. Então as pessoas jamais deixariam isso, né? Mas quando a gente transporta isso para Deus, uma vez alguém falou para mim: Daniel, por que pessoas que foram oriundas da magia, não precisa ser alta magia, mas foram feiticeiros ou vieram de seitas, por que essas pessoas parece que elas têm assim uma autoridade maior? Não é que elas têm mais autoridade, ninguém é melhor do que ninguém, mas é que essas pessoas já vêm com uma disciplina de fazer o melhor. Então se eu fazia o melhor para o diabo, eu não posso fazer o melhor para Deus? Posso fazer muito mais para Deus, né? Deus merece muito mais do que eu dava para o capeta, né? E o tempo que eu convivi no satanismo foi o triplo do que os discípulos conviveram com Jesus. Foi quase, né? Foram 8 anos ali na Irmandade, os discípulos andaram com Jesus 3 anos. Então eu procurava fazer o melhor ali, melhor. E agora eu não posso fazer o melhor para Deus? Eu faço e faço com muita alegria, faço com muito prazer, né? Então não dá para você fazer mais ou menos. Então essa disciplina, é evidente que ela me ajudou e corroborou bastante para que eu pudesse aprender a combater o bom combate, porque se eu não aprendesse, de novo, quando eu me converto, eu tinha que aprender a me defender mais uma vez. Mais uma vez eu senti aquela necessidade, eu tenho que me defender. Como é que eu me defendo? Porque agora vem a perseguição, vem o satanista, vem o encantamento. E eu fiquei preocupado no primeiro plano com o satanismo. Mas depois eu fui perceber que eu ia ter que aprender a me defender do falso profeta, do falso irmão, do orgulho, da soberba, da inveja, da ganância, de pessoas que estavam tão pertinho de mim, né? Então você tem que aprender a se defender, porque se você não souber se defender, se você não conseguir proteger as suas emoções, o diabo ele te ataca. Se ele atingir as suas emoções, ele te derruba, ele sabe disso. Todo mundo pode ficar chateado. Claro, Paulo falou, olha, abatido, mas derrotado não. Abatido sim, derrotado não. Mas Satanás ele sabe que se esse abatimento durar mais tempo, ele vai te colocar em depressão. E essa depressão pode colocar você lá no chão. É isso que ele sabe disso. Ele sabe que ele pode deixar você completamente inoperante. Ele sabe que se ele bater bastante na sua ferida, vai doer, você vai gritar, você vai sangrar. E ele vai bater onde você está fraco, não vai bater onde você está forte, não. Então é muito importante você saber o seu ponto fraco e posicionar o escudo na sua área mais fraca, né? Posicionar o escudo na parte mais fraca que você tem. Como é que nós vamos aprender, né, a nos defender? Paulo nos deu a dica: tomai toda a armadura. Então vamos aprender com Paulo. Como é que foi a vida de Paulo? Como é que Paulo aprendeu a se defender? Como é que Paulo aprendeu a combater o bom combate? E isso inclui ter um sistema de defesa adequado. Como é que ele se protegeu de tantas investidas que ele sofreu, tanto do mundo espiritual, tanto de pessoas à volta dele? Atos capítulo 9, versículo 17 e 18, vai mostrar uma coisa interessante. Paulo, ele vai ter um encontro com Jesus, e agora ele se converte. A conversão é a mudança de rota. Ele vai mudar a rota. Essa mudança de rota significa que você nunca mais vai ser como você era. A sua maneira de pensar muda, a sua maneira de olhar as coisas muda, a sua maneira de falar muda, né? Eu conheço o Fernando Capês,
né? Ele é considerado o Papa do direito, sempre as pessoas falavam, o rapaz, ele é um ótimo professor, extremamente didático, mas ele fala muito palavrão. Mas quando eu conheci ele já convertido, a oratória dele mudou, a ótica dele mudou, a atitude dele mudou. Você tem que mudar. Paulo mudou. Paulo, ele foi transformado, mudou a maneira dele. Essa transformação, ela vem com a sua conversão. E Paulo então acaba se converte. Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. E olha só o que vai acontecer. Pode ler sobre, por favor. Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas, e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Então, foi batizado. É aí que começa, viu? Como é que começa o ministério de Jesus? Sendo batizado. Então, o batismo é o primeiro dos sacramentos. São normativas que Deus dá para a sua vida espiritual. Jesus estabeleceu 2 pilares, 2 sacramentos. É evidente que a Igreja Católica expandiu isso, né? Acabou colocando crisma, outras coisas, mas isso aí entrou doutrina humana. Mas o que Jesus estabeleceu foram 2 pilares. Batismo, batizai, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um sacramento, é um mandamento divino para a sua vida. Você não pode iniciar a sua jornada sem o batismo. É fundamental para você, muito importante, né? Outra questão, né, é a ceia. Fazer isso em meu nome, né? Fazer isso em meu nome. A ceia é um memorial a Jesus. Então a ceia também é um outro sacramento. Aí eu tenho algumas pessoas aproveitando até o ensejo. Então Paulo, ele começa o ministério através do batismo. Jesus começa o ministério pelo batismo. Então você quer começar a se revestir de poder? Quer começar a vestir essa armadura? Se converteu? Vai, se prepara para o batismo. Mas eu não sou batizado ainda? Às vezes as pessoas me perguntam isso, vou aproveitar o ensejo para responder. Me perguntam, mas eu não sou batizado, eu posso comer a ceia? Né? Se os sacramentos, eles têm uma ordem. Com o primeiro sacramento, ele é o batismo, por uma inferência, né, você primeiro se batiza. No entanto, eu não vejo, né, essa é a minha posição doutrinária, eu não vejo nenhuma condenação se você, nada que te impeça de participar, né? Não tem nada que te impeça. É um memorial de fazer isso em minha memória. Você está fazendo em memória de Jesus, você se converteu, seu nome está escrito no livro da vida, você está participando da mesa, está ceando com Jesus, porque agora você faz parte da mesma família, né? Então não vejo uma condenação nisso, mas é importante, claro, que você faça, que você seja batizado, para que você cumpra ambos, né, os preceitos espirituais que são pilares para a sua vida espiritual. Muitas vezes, eu e minha esposa, né, em momentos da nossa vida, isso está narrado nos nossos livros, eu fiz questão de registrar as nossas falhas, inclusive, né? Porque seria muito tranquilo, né? Eu filtro, eu só publico o meu acerto, né? Seria fácil, né? Aí vira o Super Daniel, mas não tem super é só Jesus, né? Então, a gente colocou todas as nossas falhas, nossos erros, e muitas vezes quando a gente precisava, Senhor, a gente precisa de uma força especial, a gente fazia uma ceia, eu e ela ali, a gente celebrava a Jesus, a gente fazia o nosso ato memorial a Cristo e na nossa casa. Eu faço isso até hoje. A gente tem um cultinho doméstico todos os dias, de segunda a domingo da minha casa tem um culto doméstico, né? A gente reúne a família, a gente ora, a gente compartilha, lê um trecho da palavra, né? Coloca as nossas petições diante do altar, e tem um momento que é o momento pela manhã, né? Quem está aí nas redes sociais sabe, missionário acorda cedo, né? Vai ficando mais velho, você vai ficando meio galinha, né? Você vai dormir cedo, acorda cedo também, né? Então, de manhã eu oro de novo, né? Momento meu com Deus, meu período das 6 às 7 da manhã é um momento com Deus ali, é um momento também que eu oro pelos pedidos que fazem pra gente e tudo mais. Isso tem sido muito gratificante pra minha vida também. Então Paulo, ele começa sendo batizado, e quando a gente fala, uma coisa de ceia, deixa eu aproveitar em ceia, tem tanta gente que me pergunta os negócios, eu já aproveito para responder. Aí quando alguém me pergunta, veja a palavra tal, é mais fácil, né, do que ficar contando todo o histórico outra vez, né? Por que então que na igreja eu vou tomar ceia, por que me dá um suco de uva? Jesus tomou vinho. Mas acontece que tem gente, não tem nada na Bíblia que venha dizer que você não pode beber. Está escrito que você não pode se embriagar. Essa é a questão. Não se embriague. Não está escrito, porque Jesus tomava vinho, né? Paulo, ele escreve para Timóteo, olha, toma um vinho aí, você tem problema de estômago, né? Então
Então, aí algumas pessoas vão dizer, mas espera aí, o vinho naquela época não tinha teor alcoólico. Como não tinha teor alcoólico, né? Na época de Noé já tinha, Noé tomou um porre, já tinha teor alcoólico sim, bastante, né? Desde a época de Noé. Então tinha teor alcoólico sim, evidente. Jesus ele fez vinho na festa lá, tomou água em vinho com teor alcoólico. Era o vinho da época, ele não fez suco de uva, ele fez vinho, né? No entanto, a gente não pode dar na ceia, nas igrejas, vinho para o povo. Por que acontece? Tem muita gente que está aqui que saiu do alcoolismo. Muitas pessoas que lutaram contra o alcoolismo, que Deus libertou. E se você tomar álcool de novo, aquela dependência química do seu corpo vai ser reativada e você volta ainda pior. Então, para preservar e para manter a decência, a ordem, claro, nós vamos dar suco de uva, que é um símbolo, né? Então, estou pontuando aí para aqui esclarecer dúvidas, né? Então, Paulo ele foi batizado. Agora imagina a alegria de Paulo. Ele muda a vida dele, está todo feliz, ele foi batizado, ele viu a Jesus, ele ouviu a Jesus, ele agora experimenta de um milagre, ele ficou cego, agora as escamas caem, ele passa a ver, e Paulo está cheio do Espírito Santo, está todo feliz, está todo contente, está todo pimpão. E aí o que ele vai acontecer? Ele vai encontrar com os discípulos, Atos 9, 21, vai encontrar com os discípulos ali, todo feliz, olha, e agora eu sou de Jesus, né? Eu estava perseguindo vocês, mas agora mudei de ideia, agora nós somos irmãos. E aí, irmão, tudo bem? Né? E o que os discípulos vão dizer para Paulo? Atos 9, 21. E todos os que o ouviam estavam espantados e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos aos chefes dos sacerdotes? Pois é. Então eles estavam desconfiados de Paulo. E aí, esse cara não se converteu não. Não se converteu não. Mas os discípulos não tinham discernimento? Tinham. A gente observa o discernimento de Pedro, por exemplo, quando ele está diante de pessoas que estão subtraindo uma herança. Pedro sabia do coração. Tinha o discernimento, mas até aquele discernimento parecia turvado diante daquela situação. Ele estava olhando, esse cara aqui, ele perseguia. Ele não pode ser convertido. Eu senti isso na minha pele, gente. Quando eu me converti, as pessoas diziam, não converteu nada, é satanista. Qualquer coisa que eu fazia, se eu espirrasse, é um sinal satânico, né? É um sinal, né? Qualquer gesto que eu fizesse, já achavam que eu estava sinalizando alguma coisa para o capeta. Não é nada, né? E aquilo ali foi bastante complicado. É muito triste você procurar fazer o melhor para Deus. Você se consagra, você ora, você jejua, você estuda, você fala com Deus, você procura ter uma vida com Deus, procura ter uma vida reta. E tem gente apontando, não, é satanista, né? Daqui a pouco eu nomearam até meu cachorro satanista, chefe da seita lá, canina. Então, pois é, os cachorrinhos de Satanás lá. Então, no começo tinha muito desse julgamento. Hoje, graças a Deus, a gente não enfrenta mais isso, mas no começo foi difícil. Então pode ser que no início da sua jornada cristã, as pessoas que conheceram a sua vida pregressa vão apontar o dedo para você. Você não mudou nada, você não foi transformado. É o que o diabo está falando. Ou você não foi transformado. E as pessoas à volta podem também achar que você não foi transformado. Não. Imagina, você não era. Esse aqui, Jesus, você não era o filho do carpinteiro. Agora vem dizer que é Deus. Alguma coisa está estranha aí. Aí olham para a sua vida, mas não era esse aqui que traficava droga no bairro? Não era esse aqui que adulterava a esposa? Não era esse daqui que mentia para todo mundo e dava golpe na praça? Não era esse daqui, né, que fazia lá as coisas pirata? Né? Vão olhar para você com esses olhos, você não tem que estar preocupado com isso. Pode agradar a Deus. Vai chegar um momento que as pessoas vão começar a observar a sua caminhada e vão ver que o seu andar está reto. E se o Espírito Santo te capacitar a andar reto sobre essa terra, vai chegar um momento que as pessoas vão passar a te olhar com outros olhos. Mas vai ter que passar, muitas vezes você vai passar por isso. É um crescimento solitário, né? Crescimento solitário. Aí o que acontece? Vão tentar matar Paulo. Os judeus veem Paulo ali, esse cara está esquisito, né? Vamos matar ele, né? Atos 9, 23. Vamos tentar matar. E olha só o que Paulo usa como estratégia, né? Atos 9. Como é que Paulo está se defendendo? Como é que ele vai aprender a se defender? Primeiro ele teve que proteger as suas emoções, né? Porque ele foi acusado pelos próprios discípulos. Não, esse cara não se converteu. Mas você não vê que Paulo ficou deprimido. Ele, poxa, me converti. Estou falando que eu não me converti. Chora, fica triste. Não, ele falou, poxa, ficou chateado, claro. Mas ele não se deixou abater com aquilo. Logo em seguida tem uma outra situação que ele vai enfrentar. Como é que Paulo vai aprender a se proteger? No versículo 23, olha o que acontece. Por favor, Subi. Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si matá-lo. Um pouquinho mais adiante, para versículo 24 e 25, por favor. Os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo,
E como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, os discípulos o levaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Isso, lê mais um, 26, por favor, e o 27. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Quer dizer, olha que coisa tremenda. O que acontece aqui? De novo a gente vai observar, os discípulos não acreditaram que ele era discípulo, mas ele sofre mais uma dúvida, né? As pessoas ainda não acreditam na transformação de vida dele, as pessoas passam a tentar matar Paulo, os judeus tentam matar Paulo, e o que ele faz? Ele sai escondido num cesto. Se fosse muita gente, nos dias de hoje, talvez julgasse Paulo aqui. Você não acredita que Deus se protege, Paulo? Poxa, Deus se guarda. Os anjos estão do seu lado. Você está com medo de quê? Eu escutei isso, gente, perdi a conta de quando. Você está com medo de quê, Daniel? Medo do encantamento, da maldição, do feitiço? Não, mas por quê? Deus te guarda, Deus se protege, né? Mas existem estratégias que Deus vai te dar. Nesse momento, foi o sexto. Então há momentos que você tem que recuar. É princípio de vida espiritual. Então é como é que você vai se proteger. Você se protege combatendo o bom combate. O bom combate, combate reto, direito, que é capacitado e direcionado pelo Espírito Santo. Esse é o bom combate. Então haverão momentos que você vai ter que usar como estratégia. Vou recuar, eu vou me afastar, né? Durante muito tempo eu não citei, não falei abertamente que o meu nome, né, que foi escolhido lá pelos meus pais de batismo, era Marcelo. Omiti essa informação. Então tinha até aquele mistério, né? Pô, Daniel não usa o nome verdadeiro, né? Está disfarçado, deve ser satanista, né? Mudou o nome. Então, tudo virava satanismo, né? Mas aquilo foi uma estratégia de Deus, duplamente. Primeiro, que era um nome que Deus estava me dando, era um nome espiritual que Deus estava me dando, né? Olha, agora Deus está transformando a sua vida, né? De Jacó passa a ser Israel, de Marcelo passa a ser Daniel. O Senhor é meu juiz, esse significa o termo Daniel, né? Mas naquele momento, embora eu soubesse que era o nome espiritual que Deus estava me dando, e essa informação veio de Deus através de vários intercessores, líderes e profetas, isso foi confirmado e reconfirmado várias vezes, eu continuei omitindo a questão do meu nome. Era uma estratégia para dificultar o meu rastreamento, não por parte dos satanistas da alta magia, que sabiam onde eu morava, sabia tudo de mim, mas tinha muito simpatizante do capeta, né? Tem muita seita menor, muitos braços do satanismo, e esse pessoal queria causar um dano, porque se algum desses menorzinhos conseguissem chegar até mim e me ferissem, me matassem, eles ganhariam uma certa moral, sabe? Olha lá, tá vendo só? Derrubei, fui eu que fiz, fui eu, olha o troféu aqui, tá aqui a cabeça, né? Era isso que eles queriam fazer. Então teve uma perseguição que foi um negócio de ficar louco, de quase ficar maluco ali. Então Deus só não permitiu que a gente ficasse louco, porque Deus tem um plano majoritário, né? Mas é um negócio complicado, é um pesadelo que nunca acaba. Não é aquela coisa que você acorda, né? A gente comentou até no seminário de cura aqui, né? Aquela coisa que você acorda, sua mãe está do seu lado, te abraça, filho, passou, foi só um pesadelo, né? Volta a dormir. Era um pesadelo que nunca acabava, estava sempre ali acontecendo. No seu livro, você está lendo ali, você põe um marcador de página, fecha, pronto, vai para a vida, né? Com a gente não, era todos os dias aquilo. Então Deus teve que nos capacitar, teve que nos dar força, nos aprender passo a passo, né? Dia a dia, combater o bom combate. E aí o que acontece? Então foi uma estratégia de Deus, né? Paulo estava ali no cesto, como Davi foi para a caverna. Então há tempos para todas as coisas, e a estratégia que Deus vai te dar é assim que a gente se protege, obedecendo a Deus, não caindo no triunfalismo. Muitas vezes nós temos aquela posição dualista extremista, de um lado o triunfalismo, maligno não me toca, ele já é um derrotado, você não se prepara para a guerra se você tomar essa postura. Do outro extremo, o diabo, tudo é capeta, tudo é o demônio, você também se paralisa, o medo te paralisa. Você começa a ver o diabo, ele é um grande gigante, nós somos só gafanhotos, ele é tão poderoso, eu sou tão pequeno, né? Então você também não se prepara para combater o bom combate. A gente precisa ter uma visão equilibrada da batalha espiritual, e esse equilíbrio vai através do conhecimento da palavra. Esse conhecimento gera na sua vida e na minha discernimento espiritual, vai te dar sabedoria, fé e força. E aí o que acontece? Então Paulo, ele estava sendo rejeitado, usou da estratégia do cesto, continua sofrendo rejeição. Vem Barnabé, Deus vai usar Barnabé, isso eu quero muito chamar a atenção para vocês, vai usar Barnabé para vir apresentar Paulo, como muitas vezes Deus me usa, apresentar pessoas. Teve um rapaz que veio do Congo, um missionário que veio do Congo, veio da África, chegou em Brasília, o Bertrand,
né? E Deus usou a minha vida para apresentá-lo à igreja. As pessoas, mas esse cara aí, achavam que o menino ele veio para cá tipo clandestino, né? Achavam que era traficante, né? Trazendo droga na barriga, aquelas coisas todas. E aí aquelas lendas acabaram. Viram que é um rapaz, um homem de Deus, né? Então hoje tem um ministério tremendo, maravilhoso, eu respeito profundamente. Então Deus ele pode usar pessoas, como usou na minha vida também, pessoas que disseram, não, olha, isso aqui eu conheço. Isso aqui eu conheço, né? Foi a Grace do livro, né? Que era a Neuza. Então veio e falou, olha, tá aqui, olha, eu conheço ele. Ele é de Deus, sim, ele é convertido de verdade. Então fez o papel do Barnabé. Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar, para te estender a mão, porque é melhor serem dois do que um. Vai colocar um parceiro do seu lado. Deus nunca vai te deixar sozinho. Na hora que você souber, e agora o que eu faço? Deus vai colocar alguém do seu lado. Vai colocar ali um Jonas, vai colocar um Davi, vai colocar uma Ruth, uma Noemi, um Elias, um Eliseu. Você não vai estar sozinho. Deus vai sempre colocar alguém do seu lado, um parceiro de trincheira para estar junto com você, para caminhar ao seu lado. Deus então escolhe Barnabé. Barnabé era um homem muito bom. Atos 11, 24 vai remeter que o coração de Barnabé era um homem bom. Atos 11, 24. Vamos conhecer um pouquinho mais dele. Atos 11, 24, por favor. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Pois é, então Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O nome de Barnabé, ele era um dos 70, provavelmente ele era um dos 70, porque ele também era chamado de apóstolo. Vai estar em Atos 14, 14, ele também era reconhecido como apóstolo. A gente vai ver se esse texto vai apontar isso. Provavelmente um dos 70 que Jesus enviou. Atos 14, 14, por favor. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, clamando. Então você vê, ele tinha o título de apóstolo, ele era um homem bom, né, era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo. Mas o Barnabé, assim como Daniel e assim como tantas outras pessoas, também teve o seu nome mudado por Deus, né? O nome dele não era Barnabé. Atos 4, 36 e 37 vai nos contar o que aconteceu ali com o José, que se tornou Barnabé, né? Deus ele faz muito disso, né? A gente vai observar muito isso na extensão, é muito comum isso, né? Deus ele pega, está mudando a sua história, não é uma regra. Você não pode fazer de algo que é rema uma regra. Foi rema para minha vida, foi rema para Barnabé, foi rema para Jacó, né? Então não podemos fazer de rema regra, porque não é assim para todo mundo, né? Mas em alguns casos Deus na sua onisciência sabe o que é melhor e está mudando os nossos nomes, mudando a nossa trajetória. Aconteceu com Barnabé. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, por favor, senhor. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Você veja que Barnabé era um cara muito íntegro, né? Ele pegou o dinheiro que ele recebeu, depositou aos pés dos apóstolos, mesmo sendo ele também um apóstolo, porque eles tinham aquele coração de semear, de investir. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Então era um homem bom. E Deus separa esta pessoa para estar ao lado de Paulo. Olha, aquele que foi aquela pessoa que ajudou Paulo nos primeiros passos. Paulo então está aprendendo. Ele está aprendendo a combater o bom combate. E o que vai acontecer aqui? Ele era muito amigo de Paulo. Atos 11, versículo 25 e 26, vai mostrar que Paulo e Barnabé eram muito amigos, tinham uma amizade muito profunda ali. E nós vamos ver nesse versículo, eu quero chamar a sua atenção para esse versículo, Atos 11, 25 e 26, pela primeira vez a igreja passa a ser chamada, né, os cristãos, primeira vez a gente começa a ter essa nominação. Quem são vocês? Vocês estão fazendo o que aqui? Nós somos cristãos, seguimos os princípios de Cristo, né? Então, primeira vez a aparecer o termo cristãos vai ser aqui, né? Atos 11, 25 e 26, por favor, sobre. Partiu então Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então, cristãos, a igreja está nascendo, a igreja está ganhando forma, e Paulo está tendo o privilégio de participar dessa fase embrionária da igreja. Mais adiante,
Paulo vai ser uma peça extremamente importante para o crescimento e a expansão da igreja e dos preceitos de Jesus. Mas olha o passo a passo de Paulo aqui. Então ele está aprendendo, agora a igreja começa a ganhar o escopo de cristãos. E de repente, a Barnabé, aquele que Deus havia colocado ao lado de Paulo, aquele homem cheio de Espírito Santo, aquela pessoa generosa, aquele cara que foi amigo de Paulo, que apresentou-lhe aos discípulos, ele e Paulo vão ter uma discussão, né? Vai estar narrado em Atos 15:2. Vão ter uma discussão. Atos 15:2. Paulo e Barnabé vão ter uma discussão aqui. Vamos ler sobre. Tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, por causa dessa questão. Pois é, então eles tiveram uma contenda, uma discussão. Então isso também faz parte da nossa jornada. Então vai haver momentos, né, que você vai ter que ser lixado. Assim como ferro com ferro se afia, é assim como um amigo com seu amigo. Então às vezes pessoas que você gosta muito, muitas vezes essa pessoa ela pode ser usada por Deus para te lixar. E aí que vai a nossa humildade em receber essa lixa. Porque sem você lixar você não brilha, né? A gente tem que ser lixado. Paulo está aprendendo também, vamos aprender os passos com Paulo. Só que depois ele vai ter mais uma discussão com Barnabé. Atos 15, de 36 a 41. Vai ocorrer mais uma discussão por causa aqui de uma pessoa chamada João Marcos. João Marcos, segundo, que é o citado nesse pivô dessa discussão, algumas posições, alguns estudiosos dizem que Marcos, ele era morador de Jerusalém, e alguns dizem que ele seria sobrinho de Barnabé. Mas os historiadores, a maior parte diz que não era sobrinho, ele era um primo de Barnabé. Então era uma pessoa que tinha um laço de parentesco com Barnabé. Barnabé queria levar esse Marcos junto, né, na viagem missionária, e criaram uma confusão ali, porque houve uma ocasião, esse Marcos não agiu da maneira com que Paulo esperava que ele agisse, e de repente Barnabé queria dar mais uma chance, mas Paulo ele se opõe a isso, e brigam feio. Paulo era colérico, era bravo, né? Brigaram feio ali. Atos 15, de 36 a 41. Adileus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria que levasse também a João, chamado Marcos. A Paulo, porém, não parecia certo que levassem aquele que desde a Panfilha se tinha separado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal desentendimento houve entre eles, que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, e fortalecendo as igrejas. Então o que acontece? Na sua jornada de vida cristã é importante você estar preparado para isso. Você corre também o risco de, às vezes, ter alguma desavença, né? O que não quer dizer que você seja menor ou maior do que alguém. Quer dizer que Deus está usando os seus irmãos para te lixarem, Embora estivesse uma grande discussão aqui, você vai observar que não restou resquício de mágoa nesses corações, porque mágoa, rancor, falta de perdão te afunda. Paulo sabia disso. E nós vamos observar no outro texto mais adiante, em Gálatas 2:9, Paulo ele cita Barnabé num contexto muito positivo. Ele não mostra nenhuma mágoa nos seus textos com relação àquele fato ali. E nós vamos ver ainda o desdobramento mais lindo dessa história, é que aquela pessoa que Paulo tanto havia rejeitado, que era o tal do Marcos ali, mais adiante Paulo manda trazer o Marcos para ele. Quer dizer, aquele lá, então mostra muito claro que houve ali uma restauração, houve um momento. Então nós somos seres humanos, a Bíblia relata as falhas e os feitos dos homens de Deus, então você está sujeito, muitas vezes Deus pode usar um irmão do seu lado para te lixar. Fala, olha, eu não estou concordando, e talvez o ponto de vista dele esteja certo e o seu também esteja certo, né? Não quer dizer que um está errado, talvez são apenas pontos de vista diferentes, né? Assim como Paulo brigou com Pedro, mas cada um foi usado por Deus dentro de um propósito para alcançar um determinado grupo de pessoas. Então Deus ele vai nos capacitando com essa unção, né? Que é uma unção para cada um de nós. Então não vamos criar divisão,
né? Deus, ele não está trazendo divisão aqui. O que está havendo aqui são caminhos diferentes, com unção diferente, com treinamento diferente, com propósitos diferentes. Mas em momento algum você vai ver que ficou represado no coração de Paulo ou no coração de Barnabé mágoa, rancor, né? Falta de perdão. Não houve isso, né? Gálatas 2:9, Paulo vai estar falando aí. Pode ler, Sui, por favor. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fossemos aos gentios, e eles à circuncisão. Então, na verdade, a gente vai ver muitos textos até que você vai ver que Paulo muitas vezes falando bem de Barnabé. Então não houve mágoa. E aquele pivô da confusão lá, que foi o Marcos, ele vai ser citado de novo. Isso aqui eu vou ler. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Lembra que o Marcos criou um grande pivô. É o mesmo Marcos que vai ter citado aqui. Paulo chama ele para vir com ele. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas deviam ser nossas primeiras palavras quando a gente chegasse diante de Jesus, né? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. E amando o presente século, ou seja, teve pessoas que se afastaram de Paulo, né, que se afastaram dele ali, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos, aquele mesmo, é o mesmo Marcos. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então mostra que Paulo não guardou nenhum rancor. Você não pode levar na sua bagagem, faz parte da sua proteção emocional. Não leva na sua bagagem amargura, não leva na sua bagagem falta de perdão, né? Não leva na sua bagagem coisas mal resolvidas. Por isso que a Bíblia diz, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Eu aprendi isso no meu casamento, né? Quantas vezes no início, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito bom, aconselhamos casais inclusive, mas no início, primeiro ano de casamento foi terrível, uma batalha, né? A gente brigava por coisas bobas, eu e Isabela, por coisas boas, mas a gente brigou, a gente às vezes, antes de casar, a gente se arruma, passa perfume, né, e chega pontual no encontro, e meu amor, e por favor, e obrigado. Depois parece que a gente esquece essas palavras, né? Esquece, não fala mais, né? Não fala mais, eu já casei mesmo, agora deixa a barriga crescer, né? Então, ela não liga mais, né? O amor tem que ser cultivado. Eu lembro que uma vez a gente brigou por uma bobagem. Tem que contextualizar várias coisas. Viemos de lares diferentes, contextos diferentes. De repente tem ameaça, irmandade, ataque e tudo mais. Foi bastante complicado mesmo. Isabela foi uma grande guerreira e suportou grandes lutas ao meu lado. Mas houve uma situação que a gente teve uma briga tão homérica por causa de uma camisa. Eu tinha uma camisa que eu gostava muito. Às vezes a esposa faz isso, né? Ela gosta de promoção. Ela vai na loja, compra o pijama da promoção para você. Só que você não quer usar aquele pijama da promoção. Não. Você quer usar aquele camiseta que você ganhou nas eleições, grátis. Você quer usar, vai dormir com a camisa do Maluf ainda, cheio de buraco na barriga que a traça comeu, né? É aquela que você quer usar. Eu tinha uma camiseta do Sorrisal que eu adorava aquela camiseta, né? Tinha uma malha boa para dormir, eu dormia com ela. Um dia eu cheguei em casa, a camiseta virou pano de chão. Cadê a camiseta? Ah, pano de chão, que porcaria de camiseta, Daniel, você que jogava no lixo. Gente, eu tive umas 5, brigamos assim, mas uma briga, a gente buscou aconselhamento de casais, fizemos casados para sempre de novo, veredas antigas, né? Para ver a restauração ali, né? Então foi uma guerra ali, né? Então, a gente tem que aprender a guerrear, né? E muitas vezes o diabo vai tentar destruir ali desde a sua casa, né? Desde a sua casa, a sua parte embrionária ali. Então a gente vai aprendendo, né, com Deus a cada dia, a cada manhã nós vamos aprendendo ali. Então a Isabela viu muitas coisas acontecer debaixo de muita pressão ali, o inimigo atacando e tudo mais. Então Paulo, ele acaba ensinando ali para nós que você não deve guardar mágoa, não deve guardar rancor, não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? O que acontece? Muitas vezes eu aprendi isso no meu casamento, né? Tava falando sobre isso, né? Muitas vezes a gente tinha alguma desavença, brigava com alguma bobagem, e hoje a gente vê que era bobagem, né? Hoje mais maduro, você olha para trás, a gente brigava por causa da besteira, né? E hoje mais maduro a gente pondera mais isso, né? Mas na hora, aquilo ali que é a verdade para você, uma verdade errada, deformada, que depois você cresce, amadurece e vê que era tolice. Mas se você não pode deixar para amanhã, eu aprendi isso. Às vezes a Isabela estava nervosa, olha, amanhã eu falo com ela, vou ficar quieta, amanhã ela está mais calma. Gente, não está mais calma, ela está brava, ela está 2 vezes mais brava. Você deixou o sol se pôr sobre a sua ira, ela passou a noite inteira remoendo, eu não falei aquilo, aí eu, nossa,
nota, né? Lembra que aconteceu na década de 80 e anota, né? E aí vem a briga, fica pior, né? O negócio dobra, cruza a perna, balança o pé, a mulher tá brava. Então eu já aprendi isso, falei, eu tenho que resolver logo. Às vezes que a gente tinha alguma discussão, para, vamos orar, vamos resolver agora. Orava, Deus me ajuda, me dá força, me dá paz no meu coração, me dá sabedoria para vencer essa situação, ministra o teu amor em nossas vidas, quebra toda a fortaleza do diabo. Aí orava, depois a gente conseguia conversava, ficava tudo de boa. A gente começou a ver que isso funciona. Então não deixa essa amargura entrar no seu coração, porque isso é aí que o diabo vai entrar, é aí que ele vai entrar como alvo na sua vida, né? E Paulo sabia disso. O diabo, ele quer causar divisão, né? O termo diabo vem de diabolos, né? É aquele que causa divisão. E muitas vezes a gente não quer pagar o preço. E Paulo, ele aprendeu, né, como é ter uma vida com Cristo. Aprendeu, e quando ele aprende, agora ele pode ensinar. Mas ele teve que passar pelo processo primeiro. Agora ele pode ensinar. Ele vai dar ensinamentos aqui em Tito capítulo 1, né? Paulo vai dar algumas orientações para nós, né? Uma dessas orientações vai ser ali. Como é que deve ser um líder, né? Você tem um chamado para liderança? Como deve ser a sua atitude como um líder? Tito, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pode falar, Jesus. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irracível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então essa é a característica do líder, do homem de Deus, aquele que serve a Deus. E aqueles que, como é que são aqueles que não estão fazendo a coisa correta, né? Ou seja, quem são os falsos líderes ou os falsos profetas? Paulo agora ele pode ensinar, ele está apontando o caminho. Tito também, capítulo 1, versículo 10 e 11. Olha só o que Paulo vai dizer. Pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhe a boca, porque arruinam casas inteiras, ensinando o que não convém, por pura ganância. Mais uma vez, o falso profeta, ele é ganancioso, ele é ambicioso, né? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, orar e vigiar sem cessar todos os dias. E como é que devemos agir então? Os puros de coração. Como é a conduta de alguém puro de coração? Aquele que homem e mulher segundo o coração de Deus. Paulo também vai ensinar. Tito 1,15. Olha só o que está dizendo, muito legal isso. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Então, na verdade, a sua mente, muitas vezes contaminada, ela vai interferir no seu olhar das coisas. Eu lembro de uma situação, uma vez a gente estava num determinado local, num curso, e uma pessoa, né, percebeu que havia as mulheres, elas são muito assim, detalhistas, elas reparam, elas pegam detalhes, né? Ela consegue reparar se a meia está combinando com o cinto, num batida de olho, né? E ela reparou, uma mulher reparou, olha, aquela moça ali, ela está mostrando um certo interesse por aquele rapaz. Eu vi o olhar dela, ela está mostrando um certo interesse por aquele rapaz. Então a ótica daquela moça foi isso, eu percebi que aquela moça está olhando com interesse por um rapaz. Um outro rapaz percebe, né? Também percebe e fala, puxa, que bênção, né? Olha, é uma mulher de Deus, que bênção, uma mulher do Senhor ela é. Aí uma outra terceira pessoa pega e fala, você viu só como as pernas dela são bonitas? Então vai muito de onde está o seu coração, né? Então a mente, se a sua mente estiver contaminada, os seus olhos estão contaminados, né? Então muitas vezes, se você já tem uma mente contaminada, qualquer coisa que você vê, qualquer coisa que você olha, você sempre vê aquilo deformado, né? Porque aquilo está no seu coração, está na sua mente, está nas suas emoções, está impregnado. Então aquele que é puro de coração vai ter pureza no falar, vai ter simplicidade no falar, não vai se influenciar. Vai assistir um filme de violência, viu tiro lá, ele não vai sair matando todo mundo, né? Ele viu ali e acabou, passou, né? Viu um comercial ali, acabou, ele não vai se influenciar por aquela atitude, porque os olhos dele são puros. O inimigo, evidente, vai procurar colocar para você, muitas vezes, para minar a sua fé, para minar a sua pureza, vai colocar na sua mente e no seu coração que não vai dar certo. Não vai dar certo,
isso aí não vai funcionar, não faça isso. E esse não faz com que você se prive das bênçãos de Deus, né? Isso é algo que eu vi na minha vida muitas vezes. Quantas vezes as pessoas dizem para você: esse projeto, o livro Filho do Fogo que escrevi, não vai dar certo, muito grosso, ninguém vai ler, né? Vai ficar muito caro, não vai dar certo. Gente, para apontar o dedo vem um monte. É impressionante, né? Como essa natureza humana, ela se exacerba muitas vezes em nosso meio, inclusive. Então, quando a gente começa a observar esse tipo de conduta, puxa, parece que vai minando a sua fé. Eu lembro de uma alegoria, até que o Sub contou para mim uma vez, que tinha um monte de sapo, né, num buraco lá, e os sapos, rãs, e todos eles tentavam saltar para sair daquele buraco. Aí um sapo dizia pro outro: não dá, não vai dar certo, aqui é muito alto, a gente não consegue pular essa altura, né? E os sapos tentavam, e tudo: não dá, já tentamos, tem sapo tentando há anos, aquele sapinho já tá velho lá, já nunca conseguiu. Aí teve um sapinho que olhou assim, todo mundo falou para ele: não vai dar certo, não vai, imagina, nem olha, nem adianta tentar. Ele pulou para fora, saiu no primeiro salto. Aí foram tentar falar com ele: por que você conseguiu? Né? E ele, por mímica, explicou: porque eu sou surdo, eu não escutei nada que vocês falaram, né? Então, às vezes a gente se influencia por aquilo que falam para você. Não se deixe influenciar pelo que falam, importa o que Deus fala para você. Deus fala: marcha. Deus fala: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, aquiete-se e veja o livramento de Deus. A questão é que muitas vezes a gente não quer ou dar ouvidos ao que Deus manda fazer. Deus manda você fazer alguma coisa. Você chega lá: Senhor, o que eu faço? Perguntaram isso para Jesus uma vez, né? Senhor, o que eu faço? Jesus disse para o homem: vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Foi embora. A gente pede o conselho: o que eu faço, né? Aí, o que eu faço? Mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ser curado. Ele podia questionar, ponderar 7, né? Era uma pessoa poderosa, era uma pessoa de posição. Vai mergulhar 7. Imagina a situação da pessoa: 1, 2, 3, 7 vezes. Ela fez, obedeceu, foi curado, né? Quando você pede o conselho para Deus e obedece o que Deus te diz, seja através da voz do Espírito Santo, seja através de um profeta, você vai colher bênção. Mas a gente não quer, né? Muitas vezes perguntam: o que eu faço? Perguntaram para Jesus: o que a gente faz agora? Lázaro morreu. Move a pedra. Quando você move, você vai ver a minha glória, vai ver meu poder, né? O que eu faço? Lança à direita a rede do teu barco, e aí você vai ver um monte de peixe. Então nós temos que perguntar para Deus: o que eu faço, Senhor? Como que eu posso ser melhor? Como é que eu me protejo? Como é que eu vou combater o bom combate? O que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu faço? Perguntaram para Jesus uma vez numa festa: acabou o vinho, Jesus, o que a gente faz? Enche essas talhas com água e vai ter um vinho maravilhoso aí, né? O que eu faço? Perguntaram para Moisés: o que a gente faz agora? E agora o exército está vindo, o mar na frente. Aquietai-vos, aí vede o livramento do Senhor. Então nós temos que ter essa vontade de sempre perguntar para Deus, né? Sempre colocar: Senhor, o que eu faço? O que eu faço diante de Ti? E muitas vezes nessa jornada da fé, Deus ele vai te mandar fazer coisas que talvez você se questione. Se eu pego, por exemplo, Ezequiel, vou finalizar rapidamente aqui com Ezequiel, se pegar no início do livro de Ezequiel, lá no capítulo 2, Deus ele chama Ezequiel para algo. Deus diz para Ezequiel qual é a sua missão. E a missão de Ezequiel não era evangelizar, por exemplo, os incrédulos. Não era evangelizar os satanistas. Ezequiel tinha que simplesmente, trazer a palavra para o povo de Deus, para o povo. Gente, é o local mais difícil de evangelizar. É surreal, mas o local mais difícil de você falar de Jesus é na igreja. Porque as pessoas estão tão cheias de si mesmas, achando que sabem tudo. E quando você acha que você sabe tudo, você não pode aprender nada. Quando você está tão cheio de si, você nunca vai olhar para Deus. Você só olha para o seu umbigo, só olha para o eu. É muito difícil evangelizar na igreja, é muito difícil você dar um conselho, porque está entrando muito orgulho no nosso meio, muita soberba, muita altivez. Quando você vai evangelizar alguém do mundo, a pessoa está com a guarda baixa, a pessoa está querendo receber, está querendo te ouvir, ela está pronta para te ouvir ali o que você tem a dizer. Se vai evangelizar um satanista, um adorador do diabo, ele vai parar para te ouvir, vai parar para te ouvir, ele quer saber o que você tem a dizer para ele, ele quer provar que ele vive uma vida medíocre, ele não sabe o que é o amor, ele não sabe o que é a paz que transcende o entendimento, não sabe o que é a alegria que só Jesus traz o coração. Ele vai parar para te ouvir, ele vai querer sentir esse poder, essa paz. Mas quando está na igreja é mais difícil.
É mais difícil. E talvez Deus tenha um chamado para você fazer evangelismo na igreja, né? Evangelizar aqueles que estão frios de coração. Evangelizar aqueles que a chama da fé apagou. Evangelizar aqueles que se distanciaram do primeiro amor. Falar de Jesus para aquelas pessoas que acham que não precisam mais de Jesus, que agora têm a si mesmos. Agora eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho meu emprego, eu não preciso mais de Jesus. Eu já tenho tudo. Quantas pessoas não vêm aqui? Nesse ministério mesmo, né? Já estamos há 1 ano e meio aqui. Quantas pessoas vêm aqui quebrada? Daniel, estou sem emprego. Marido foi embora de casa, problema. Olha, estou sem dinheiro. A gente ora, intercede, ajuda, aconselha. Melhorou? Cai fora. Eu não preciso mais de Deus. Melhorou? Agora eu tenho emprego, agora arrumei uma namorada, agora eu estou com um troqueio de carro, agora aquela causa da justiça, né, saiu para mim, agora aquela minha herança veio, agora Deus abriu a porta, agora não preciso mais de Deus, agora eu não apareço mais lá, agora eu não vou. Está sim de gente que passou por aqui dessa maneira, né? Então é muito difícil você evangelizar pessoas assim, né? Pessoas que buscam Deus como step, buscam Deus como a última saída, não buscam Deus como caminho, buscam Deus apenas como uma alternativa, né? Buscar a Deus como uma alternativa não faz de você um vitorioso. Você vai ter uma vitória passageira, temporal, efêmera, e você vai cair de novo. É uma questão de tempo, você tomba de novo, né? E vai chegar um momento que você vai ter que voltar. Senhor, tem misericórdia da minha vida, né? Misericórdia da minha vida. Deus vai te passar o rodo. Não brinca com Deus, não brinca com Deus. Ezequiel tinha essa missão de trazer a palavra de Deus, alertar o povo. Olha, Deus vai trazer justiça sobre vocês. Vem um cativeiro, vai vir uma tempestade aí, se preparem. Você acredita que o povo não ouviu? Não ouviu. E foram para o cativeiro. E no cativeiro Ezequiel continuou a falar de Deus. Continuou, ele não desistiu do chamado. Então não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Continua, seja perseverante. Mesmo que você possa achar em algum momento da sua vida, estou jogando semente no asfalto. Na hora que você menos imaginar, você vê que aquilo germina, aquilo cresce. Teve pessoas que eu evangelizei durante anos. Não desisti, durante anos. De repente, na hora que você menos imagina, sabe que nem você fazer fogo, você começa a esfregar os gravetos assim, de repente uma fumacinha, uma centelha, pá, fogo. A pessoa se converte, a pessoa muda, né? Não desista de orar, não desista de interceder, não desista de caminhar o caminho da vida de cristã, né? Olha só o que Deus fala para Ezequiel. Pedi para o Sub ler para a gente, Ezequiel capítulo 2, de 3 a 10. Por favor, Sub. Estamos finalizando já. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e a seus pais se revoltaram contra mim, até este mesmo dia. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Não temas ainda que sarças e espinhos te cerquem, e tu habites como escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são nação rebelde. E tu, porém, lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Quanto a ti, porém, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde, como a nação rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. O que mais tinha nesse rolo? Eu vou continuar a leitura aqui para vocês. Depois Deus me disse: filho do homem, come o que achares, come esse rolo e vai, fala à casa de Israel, come desse rolo, come dessa palavra. É isso que Deus está dizendo para aquele profeta: come da minha palavra, porque se você se alimentar da minha palavra, dos seus lábios sairão a minha vontade, né? É isso que Deus está dizendo. Então você quer ser capaz da palavra, tem que conhecer a palavra. Mais adiante, capítulo 3, versículo 4, diz assim: disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Olha onde ele estava indo, falar de Deus. Vai falar de Deus para o povo de Deus, né? Não é surreal isso? Gente, é o local mais difícil de evangelizar.
Mais difícil. Minhas maiores lutas não é contra o satanismo, não é contra o feiticeiro, adorador do diabo, capeta. Minha luta é na igreja. É contra os falsos profetas, os falsos irmãos, contra o orgulho, contra a soberba, contra a altivez. Essa é a minha maior luta, né? Aí ele continua: nem há muitos povos de estranha fala de língua difícil, cujas palavras não podem entender. Se eu os tais te enviaria, certamente lhe daria ouvidos. Se você falasse para outros povos, eles te dariam ouvidos, né? É o que eu tenho provado na minha vida. É mais fácil, gente, estou falando sério. E a Bíblia diz isso, né? Ela valida, ela chancela isso. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é fronte obstinada e dura de coração, né? Então muitas vezes quando a gente cai na religiosidade, você tomba. Não se deixa envolver pela religiosidade. A letra, querido, a letra mata. É o Espírito que vivifica. É o Espírito que vai trazer vida para a sua vida. E Ezequiel, pedi para eu subir o último versículo aqui, ele vai continuar dando direção ao povo, mesmo no cativeiro. Mas ele vai passar por uma situação muito difícil. E é algo que, se você tem um chamado de liderança, provavelmente você vai passar por isso também. Ezequiel 24, de 15 a 19. Ezequiel, ele tinha uma casa no cativeiro. Ele era casado. Ezequiel 8:1 dá essa questão. Tinha uma casa. A esposa de Ezequiel vai morrer. Deus avisa ele. Vai lhe causar um grande mal. Vai lhe causar um grande dano. E dá uma direção para Ezequiel. Ezequiel 24, de 15 a 19. Pode ler sobre, por favor. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não tomes luto pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante. Põe as tuas sandálias nos pés. Não cubra os teus bigodes e não comas o pão dos homens. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte, fiz como se me deu a ordem. Então o povo me disse: não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo? Pois é. Ezequiel pregou para aquele povo por mais de 20 anos. Falou do amor de Deus. E Deus disse para ele: eu vou te fazer um grande dano. E olha, avisou ele: e quando você for subtraído da tua esposa, sofre em silêncio. Há muitos momentos da sua vida que Deus vai dizer para você: sofre em silêncio. É você e Deus. Chora na presença dEle. Se quebranta na presença dEle, porque lamentavelmente, se você expor demais os seus sentimentos, e aí é uma palavra rema para Ezequiel, como foi rema para a minha vida muitas vezes, e talvez seja rema para a sua vida hoje. Se você se expor demais, vai ter mais dedos apontados para você do que mãos estendidas. Deus estava dizendo para Ezequiel: te poupa, filho. Chore em silêncio. Sofre em silêncio. Eu estou te consolando. Eu vou te trazer conforto. Eu vou te dar força. Ezequiel cumpre a sua missão. Uma missão das mais difíceis. Pregar a vontade de Deus no meio do povo de Deus. Se você quer, e para você ser luz na igreja, você tem que proteger as suas emoções. Senhor, guarda o meu coração. Protege minhas emoções. Quando olharem para mim torto, quando apontarem o dedo, quando questionarem a sua fé, quando acharem que você não é convertido, você não é transformado, protege as suas emoções. Ouça as estratégias que Deus te dá. O que eu faço, Senhor? Vai para o cesto, vai para a caverna, vai para o deserto. Ora, chora, clama. Que você possa aprender a ouvir a voz de Deus na sua vida todos os dias. E aprendendo a ouvir, treinando o seu ouvido espiritual, Ele vai te capacitar a combater o bom combate todos os dias. E você vai ser luz na igreja. As pessoas, nossos irmãos na fé, vão olhar: há um remanescente fiel ainda. Ainda há um remanescente fiel em Israel. Quantos que não dobraram o joelho ao Baal? Ele achou que só era ele. Só tem eu aqui, Senhor? Não, mais 7.000. Há um remanescente fiel na igreja hoje. Há pessoas
que, como você, desejam obra, não querem fazer mais ou menos, querem viver o Evangelho, querem praticar esse amor a cada dia da sua vida, porque de fato amam a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E aquele que ama a Deus é capacitado por Deus a amar o próximo como a ti mesmo. Tem uma canção evangélica, que a gente às vezes costuma cantar nas igrejas, e que eu sinceramente nunca gostei dela, porque eu nunca senti ela de verdade. As pessoas cantavam e apontavam para você: precioso és para mim, querido irmão. Mas eu nunca me senti precioso. As pessoas tinham medo de chegar perto de mim. Querido irmão, mas na hora que aquele querido irmão precisava só de um abraço, não, hoje não, vem outro dia. Eu oro todos os dias que Deus ele possa fazer com que nós possamos viver aquilo que a gente canta de verdade, que a gente possa de fato olhar para o nosso irmão e dizer: ele é precioso, eu amo essa vida, eu vou ajudar, eu vou estender a mão, eu estou aqui para somar, eu não estou aqui para dividir, eu estou aqui para abraçar, para acolher, para cuidar, eu estou aqui para enxugar as lágrimas, eu estou aqui para mostrar o caminho, que você possa fazer diferença onde quer que você esteja. E talvez essa diferença comece na sua igreja, no ministério que você frequenta, que você possa ser luz ali, para que um dia essa igreja, você possa contagiar essa igreja com o amor de Cristo, e aí todos nós juntos possamos exalar o perfume de Cristo a esse mundo que tanto carece. Mas tem que começar aqui dentro, é o local mais difícil. Paulo teve grande dificuldade em evangelizar para aqueles que já tecnicamente conheciam a Deus. Era mais fácil evangelizar quem não conhecia. Que quando ele tinha que falar com os judeus, com os fariseus, que supostamente conheciam muito a Deus, conheciam as Escrituras, oravam, jejuavam, davam o dízimo, que dificuldade de entrar nos corações, que dificuldade. Que Deus hoje possa te capacitar, guerreiro, como capacitou Ezequiel. Fique em pé, querido, feche teus olhos, vamos falar com Deus. Deus fala com Ezequiel, e permita que Deus fale com você através dessas palavras. Disse-me mais, filho do homem: recebe no teu coração todas as minhas palavras que hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás o que lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus: quer ouçam, quer deixem de ouvir, não importa o que façam, faça a tua parte. Fala, profeta, fala, homem de Deus, fala, mulher virtuosa, abre tua boca e fala do amor de Deus, fala dos preceitos do Senhor, mas viva eles também. Levantou meu espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que se dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas às outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Sabe, querido, que Deus ele dá ordem aos anjos para estar ao seu lado, para te proteger, para te guardar. Os anjos estão a serviço de Deus. Eles podem trazer para você uma palavra de fortalecimento, podem trazer para você o suprimento, a proteção. Mas nos momentos de grande angústia, tenha certeza, eles vão estar ao seu lado também, chorando com você. E muitas vezes vão te dizer o que um dia disseram para o profeta: não desiste, longa é tua jornada. Come e bebe, longa será a tua jornada. Oh Senhor, abençoa, Pai, esse povo que aqui está, Deus. Acende, Deus, essa luz em nossos corações. Acende essa chama da fé, esse amor, esse desejo, Pai, a te servir de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, Senhor. Que o mundo possa olhar para nós e dizer: ali vai um carvalho de justiça, ali vai um vaso de honra. Santifica nossas vidas, Senhor. Que a tua obra comece em nossos corações, para que através de nós muitos sejam salvos, a começar pela nossa casa.
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Leva essa semente para tua casa, guerreiro. Leva essa semente para tua vida. Quero te abençoar com a bênção que Deus tem dado como direção para nós. Que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Tenha uma boa semana, queridos. Rega essas sementes, viu? Dá um abraço no teu irmão. Tenha uma semana de vitória. Tem um café te esperando aí, viu?